Começou mais uma edição da Taça de Portugal de ciclismo de estrada, competição de elites e também sub-23. Este ano, devido ao cancelamento da Clássica de Amarante, foi novamente o troféu Alpendre, no Algarve, que abriu esta Taça de Portugal. Do ano passado vamos recordar de forma fugaz aquilo que aconteceu nas 5 provas que fizeram a competição em 2013. As 5 provas do ano passado da Taça de Portugal que resultaram no triunfo de Filipe Cardoso, da Papel Class Drive, e de Frederico Figueiredo nos sub-23. Entretanto, começava agora, exatamente também aqui no Algarve, uma outra edição da Taça. Havia homens que contava ouvir no início desta nova edição do troféu. Neste momento já começo a pensar um bocadinho mais no mês de agosto do que propriamente nestas corridas da Taça. Mas penso que, ou comigo ou com algum colega de equipa, penso que o Rafael Silva, por exemplo, é um ciclista em que este tipo de corridas lhe encaixa perfeitamente e vamos ver o desenrolar da corrida de hoje e da próxima também. E a partir daí desenvolver uma tática, mas apesar de ter ganho ano passado, se tiver que trabalhar para um colega meu este ano, não vai haver problema nenhum. O vencedor da Taça Sub-23 no ano passado agora já é corredor elite, Frederico Figueiredo, mudou-se para a Rádio Popular Boa Vista. Novo ano, nova equipa, uma equipa profissional, são novas responsabilidades, outros objetivos. Estamos aqui para trabalhar para um ciclista, estamos um bocado desfalcados que apenas temos 6 ciclistas, vamos fazer uma corrida o mais tranquila possível e depois na parte dura tentarmos fazer a diferença. Ainda antes de vermos os momentos principais desta edição do troféu Alpendre, que iniciou a Taça de Portugal, vamos escutar as palavras daquele que venceu o ano passado, Jorge Montenegro, o argentino do Loltán Dunas Douradas. Hay muchas tácticas según cómo se haga la carrera, sabemos que tiene un medio terreno ahí medio duro, intentaremos endurecer un poquito la carrera para que los sprinters lleguen un poquito más a final de la corrida, pero bueno, y si llegamos al final de la corrida intentaremos hacer los últimos 500 metros lo mejor posible.
E agora sim, as primeiras movimentações com 111 corredores e com o comentador Marcos Chagas também a acompanhar o desenvolvimento desta já 24ª edição do Troféu Alpendre. Uma competição que se mantém na estrada há já largos anos, graças ao esforço de Rogério Domingos e da sua família. Uma organização do Clube de Ciclismo de Tavira, movimentação de um corredor da Extremadura espanhola que estava de visita a Portugal, porque nas equipas que estavam aqui a participar havia também corredores vindos de Espanha. Neste caso, representantes da Andaluzia e também da equipa da Extremadura. Movimento vivo, aqui o terreno também ajudava. Sim, e este percurso escolhido para a edição deste ano, ao contrário de edições anteriores, bem mais acessível, mais rápido, aliás a média seria disso também, bem elucidativa. E creio que o facto de muitos corredores estarem com vontade, com muito desejo de correr, porque as competições em Portugal não abundam. Exatamente, porque esta Taça de Portugal, por exemplo, estava previsto começar em Amarante, com a Clássica de Amarante, que foi uma corrida que acabou por ser anulada. Entretanto, uma meta volante, passagem na capital, na auto-intitulada Capital do Povo, em Santa Luzia, com Pedro Paulinho, da LA Antarte, a fazer a primeira posição e logo depois um grupo a formar-se na frente da corrida. Um primeiro grupo consegue levar vantagem, neste caso 11 corredores, com o destaque para 2 representantes da equipa FAPEL Glass Drive. Um deles, Johnny Brandão, o campeão nacional, e também o chileno Carlos Oyarzún. A equipa de Carlos Pereira, à partida, com vantagem neste grupo numeroso. No entanto, estávamos no início da corrida, muita coisa se iria passar. Tirando partido exatamente dessa presença de 2 corredores, neste caso Carlos Oyarzún ganhava vantagem na meta volante em Santa Catarina da Fonte do Bispo. Cerca de 2 minutos de vantagem entre o grupo da frente e o pelotão. Pelotão que já era comandado pelo Loltão Dunas Douradas, o facto de ter apenas Vítor Valinho na dianteira não agradava à equipa de Jorge Piedade. Em contrapartida, com Bruno Sancho na dianteira, Vidal Fitas parecia satisfeito com o desenrolar da corrida. Como é que isso vai? Pá, não vou nada de especial, mas também não vou, acho que não vou muito mal. Pronto. Mas vou em gajos mais fortes. Pronto, não interessa. Lá atrás vem logo a puxar e quer que isto continue a andar. Vai, sim, passa com eles. Olha, epá, não te deixa enganar nas metas, já há uma camisola no final. Está bem? Quiser estar aqui já passou, mas ainda há mais umas contas, percebes? Ao todo havia cerca de exatamente 5 metas volantes neste percurso com um pouco mais de 160 km no Sotavento Algarvio. O regresso ao local de partida, neste caso novamente na Nacional 125, passagem sobre o rio Gilão, na belíssima cidade de Tavira, e os corredores teriam uma meta volante instalada exatamente em frente ao restaurante Alpendre, que patrocina, como sabe, esta corrida. Faz parte da Taça de Portugal do ciclismo de estrada, a primeira de 5 provas que compõem o troféu nesta temporada de 2014. Um grande trabalho do Loltão Dunas Douradas, no sentido de encurtar a distância para os mais adiantados, e a consegui-lo. Aqui um percalço com o representante da equipa Banco Bic, Carminho Tavira, neste caso a equipa da casa, com o Bruno Sancho, o seu representante, a ter um furo na roda de trás, a ser apoiado pelo carro de apoio neutro, porque a distância era bem curta já nessa altura, e o pelotão a ficar nitidamente nas costas do corredor da formação de Tavira. Exatamente, quando retoma o percurso na Nacional 125, olhando para trás, Bruno Sancho via já a aproximação do grande grupo. E a partir dessa altura, a formação de Vidal Fitas deixava de ter um representante na dianteira. Estavam aqui neste grupo Carlos Carneiro, da Rádio Popular, Renato Avelar, da Liberty, Jorge Cubero, da Extremadura, Frederico Figueiredo, também da Rádio Popular, Vítor Valinho, do Loltano, Luís Afonso, da LA Alumínios, Délio Fernandes, da UFM e Carlos Oyarzún, juntamente com Johnny Brandão, da FAPEL Glass Drive. Notar-se as movimentações dos diretores desportivos, aqui junto ao grande grupo. Este é Jorge Piedade, no carro de apoio do Loltano Dunas Douradas. Num outro carro de apoio da equipa Algarvia, de Tavira, estava Vidal Fitas. Tomem atenção o seguinte, se o Lolé sair lá da frente, ponha-se sobre aviso, se o Lolé sair lá da frente, para tu, o Diogo e o Rodrigues, peguem logo nisso, percebes? Que eles vão a 35, 40 segundos, que é para deixar isso depois aumentar o tempo, estás a perceber? É porque assim 35, 40 segundos já é fácil. Se eles saírem, deixem eles, está bem? Está bem, está bem. Não vai, Jorge? Eu, o Diogo e o Rodrigues. Está bem. Se eles saírem para a gente... Sim, pegam logo. As indicações dadas por Vidal Fitas, curiosamente, Bruno Sancho, que estava na dianteira, mas que agora, estando no pelotão,
poderia eventualmente precisar a equipa de Vidal-Fitas de chegar à dianteira, onde apenas trabalhava, recordo, o loletano Donas Douradas. À passagem do quilómetro 58, meta volante com um chileno, um português e um espanhol, exatamente por esta ordem, a fazer a passagem junto ao restaurante Alpendre. Segunda vitória na segunda meta volante logo de seguida para Carlos Oyarzún da FAPel Glass Drive. 45 segundos de diferença entre o pelotão e os homens que estavam mais adiantados. Desse grupo mais adiantado, ainda assim, Carlos Oyarzún conseguiu com a segunda posição na última meta volante do dia assegurar a vitória final neste troféu. Passagem por Castro Marim, e iria ser logo à saída desta localidade que íamos ter a junção entre o pelotão e os homens mais adiantados. Com 76 km de corrida, tínhamos fuga anulada, pelotão compacto. Sempre por ação do loletano Donas Douradas, que, como dissemos, apesar da presença de Vítor Valinho, não estava interessado naquela situação de corrida, onde dois homens da FAPel Glass Drive, também dois corredores da Rádio Popular, enfim, não era o cenário ideal para a equipa de Jorge Piedade. Depois, durante alguns quilómetros, uma situação particular à saída de Castro Marim, uma zona muito ventosa, com o pelotão estirado e a partir-se em vários grupos, Marco. Um dos momentos mais importantes, também dos mais bonitos em termos de espetáculo naquele dia. O facto de, com a velocidade imposta, o pelotão ficar bastante fragmentado, em determinados momentos, inclusive, a possibilidade de se formar uma nova frente de corrida, como é aqui bem evidente, espaços entre corredores, dificuldade para muitos neste pelotão de cerca de 100 unidades, mas diferenças também, naturalmente, e principalmente para os mais jovens, para seguir um ritmo de um pelotão que, volto a dizer, cheio de vontade de pedalar, atendendo à falta para muitos deles de competições em Portugal. Ao quilómetro 81 davam uma sapatada mais vigorosa. Felipe Cardoso da FAPel Glass Drive e o espanhol Daniel Barragán da Andaluzia ficaram numa situação isolada, enquanto que o restante pelotão acabava por se agrupar depois da formação destes abanicos. Depois destes momentos de grande dificuldade para grande parte dos corredores, aqui sim, o momento em que tudo se consegue reagrupar, ou grande parte deles, e saída então de dois homens, o representante da FAPel Glass Drive e também uma das duas equipas espanholas que se apresentaram nesta competição em Vila Nova de Cacela. A Andaluzia com a FAPel Glass Drive, dois homens na frente, e depois a LA a comandar a perseguição. O facto da equipa de Mário Rocha normalmente ter um bom desempenho nas etapas, neste caso num tipo de corrida onde o percurso seja mais montanhoso, era aqui que se entrava na fase mais dura. Havia uma contagem de montanha um pouco mais adiante em Alcotim, uma de duas contagens, e daí que a formação da LA Alumínios Antarte surgisse na perseguição aos dois corredores que, junto ao rio que separa o nosso país da vizinha Espanha, ganhavam vantagem pouco convincente em relação à perseguição, em relação ao pelotão, até porque, como referimos, em Alcotim havia uma contagem de montanha. Depois do cenário idílico do Guadiana, novas movimentações, agora com os algarvios do Banco BIC Carmim a movimentarem-se também na cabeça do grupo e a ajudarem a anular a fuga dos homens que estavam mais adiantados, que rodaram isolados cerca de 24 km. Movimentações que levaram aqui alguns corredores conseguissem chegar aos dois mais adiantados, diferenças pequeníssimas, como é perceptível também, e porque se aproximavam então desse ponto de referência, que seria a contagem de montanha de Alcotim, uma de duas, uma vez que mais adiante havia uma segunda e derradeira contagem também para o Prémio da Montanha. Mais destacados, Felipe Cardoso, da FAPel Glass Drive, Rafael Reis, do Banco BIC Carmim, Arcainte Duran, da UFM Quinta da Lixa, e os espanhóis Francisco Gomes, da Andaluzia, e Alberto Galego, da Extremadura. Os dois espanhóis que acabam por ser os dois primeiros a passar na contagem de montanha, uma vez que desse quinteto estes três corredores nitidamente perdem o contacto, e o pelotão que está logo ali, muito por ação dos corredores do Banco BIC Carmim, acabam por fazer esta anulação, vamos considerar assim, dos outros corredores intermédios, mas os dois da dianteira ainda são os dois representantes das formações espanholas. A terceira posição aí sim para Henrique Casemiro, do Banco BIC Carmim. Passagem com mais de 110 km de prova, cerca de 50 para o final em Vila Nova de Cacela. Muita movimentação a partir daí, esta era a tal fase mais difícil do percurso e onde há uma nova frente de corrida, neste caso com um trio na dianteira. O espanhol Alberto Galego, das bicicletas Rodrigues, Extremadura.
Henrique Casemiro, do BIC Carmim, e também Johnny Brandão, da FAPEL Class Drive, o ainda campeão nacional. Ao trio juntam-se mais 2 homens, David Livramento, do Banco BIC, e também Raul Rúbio, do Loutano Dunas Douradas. Passávamos a ter um quinteto na frente. Quinteto, curiosamente, e no momento a ser comandado por um corredor da FAPEL Class Drive, ou ainda, como referiste, campeão nacional, mas cá atrás também era a equipa FAPEL Class Drive a fazer a perseguição. Nesse grupo, que já estava reduzido a pouco mais de 50 unidades, porque ao longo do percurso se foram perdendo unidades, sobretudo na subida para o prémio de montanha de Alcotim. Sim, a partir daí esse tal percurso mais seletivo de destacar muito na frente do pelotão, como aliás tem acontecido em outras etapas deste início de temporada, muito de Ricardo Mestre, visando provavelmente ou seguramente estar na melhor condição quando chegar a volta a Portugal em bicicleta. Os homens da frente, entretanto, tinham a companhia de mais um elemento, este homem a vestir as cores negras, César Fonte, natural de Viana do Castelo, a representar a Rádio Popular, a assumir também o grupo da frente. E a 20 km da meta, uma nova situação de corrida, porque a presença de um corredor também a reforçar o andamento na dianteira e a obrigar outras formações na perseguição aos homens mais adiantados. A luta pela segunda e derradeira montanha desta competição, vitória para Henrique Casemiro, que ganhando aqui, a juntar ao terceiro lugar da primeira contagem, acabou por se sagrar vencedor final e rei da montanha. Montanhas de terceira categoria neste Sotavento Algarvio, e aqui um incidente de percurso que deu que falar. O facto de, já muito próximo da chegada, haver uma passagem de nível que, para a infelicidade dos fugitivos, estava fechada, diferença relativamente pequena, como têm a oportunidade de ver em tempo real, havia apenas alguns segundos a separar os homens da dianteira do pelotão, e a partir daqui a passagem do comboio, a passagem também de todos os corredores que ali se encontravam e do outro lado da linha, naturalmente uma partida ou um reinício de corrida, mas para toda a gente em conjunto. Acabou por ser uma boa decisão, foi um incidente de percurso, apesar de alguns amargos dos corredores que estavam mais adiantados. Depois... Quem está em fuga nunca gosta, mas é assim que mandam os regulamentos, e atendendo à situação, o Colégio de Comissários no fundo, a usar aquilo que é habitual nestas circunstâncias. E voltávamos à Nacional 125, porque a meta estava ali já a poucos quilómetros, era o tudo ou nada, a previsível chegada ao sprint, como de resto quase tem acontecido quase sempre neste troféu Alpendre. Com Filipe Cardoso e principalmente Rafael Silva, muito bem neste início de temporada, a FAPEL Class Drive subia mais uma vez o comando do pelotão e a preparar tudo para que o seu corredor mais rápido conseguisse estar nas melhores condições. Na entrada do último quilómetro, inclusive a Sérgio Sousa a ganhar ali alguma vantagem, mas a não ter isso como objetivo. Ele aguarda pela chegada dos outros corredores deste pequeno grupo que se vai apresentar na meta final, exatamente visando a melhor colocação para Rafael Silva. E tudo fazia crer que assim seria uma discussão entre os homens mais rápidos do pelotão. No entanto, não contariam com um ataque de alguma forma inesperado de também ele muito rápido corredor. Daniel Freitas é um dos corredores desta nova geração, os que melhor finaliza também. Este ano, estando ao serviço de uma outra formação, a LA Alumínios Antarte, acaba por, nestes metros finais, como terão a oportunidade de ver, ditar a diferença que seria decisiva para a vitória nesta primeira corrida pontuável para a Taça de Portugal. Estava, como ele dizia, a trabalhar para António Carvalho, que acabou por não conseguir ir com ele. Ele arranca muito bem, tira partido desse fator surpresa e ganha, como vem, com 2 bicicletas de vantagem para todos os outros concorrentes diretos, onde, naturalmente, Rafael Silva, sendo o segundo classificado, era o mais candidato à vitória final. As imagens são elucidativas da vantagem de Daniel Freitas no final destes 164,5 km, no final da 24ª edição do Troféu Alpendre. Contas finais para os 10 primeiros. O 10º da geral foi o primeiro sub-23, escalão que vamos detalhar um pouco mais à frente. Para já, a festa final de Daniel Freitas. Os 3 primeiros classificados neste troféu, o primeiro pontuável para a Taça de Portugal deste ano. Claro, a referência também e na presença no pódio do Sr. Rogério Domingos, também ele uma antiga glória do ciclismo português. Eu tinha o objetivo de tentar colocar da melhor forma possível na chegada, mas visto que ele teve um problema de colocação e
eu arranquei de longe para ele vir na minha roda e não foi possível ele alcançá-la. Para a FAPEL Glass Drive e para Carlos Oyarzún, a vitória na classificação das metas volantes. A montanha ficou para um corredor da casa. Henrique Casemiro, com 7 pontos, foi o melhor no Prémio da Montanha, vitória coletiva também para a equipa de Vidalfitas, a Banco BIC Carmi. Agora voltamos ao início dos acontecimentos, mas para destacar o escalão sub-23 que tem classificação própria nesta Taça de Portugal Liberty Seguros. O Clube Shelby de Silves surge este ano com o apoio da Atlantic Service. A correr em casa, o algarvio Vítor Gomes esperava ter alguma vantagem. Conhecer o percurso, saber mais ou menos as dificuldades que vamos ter hoje é sempre um benefício em relação, né? A primeira fase é assim mais relante, é assim um bocadinho mais fácil. Depois quando formos ali para a zona de Castro Marim e Barragem de Odeleite, aí torna-se um bocado mais dura com a montanha a surgir, vai ser um bocadinho mais dura aí. Vai ser sobe e desce, é duro aí. Recordamos o momento da largada junto ao restaurante Alpendre, que dá nome a esta prova, que, já se sabe, juntou equipas Elite e Sub-23. Afinal, esta é a Taça de Portugal de Ciclismo de Estrada para cada um destes escalões. Foi a primeira prova da taça esta temporada. Neste ponto, interessa destacar os mais jovens, que integraram 5 equipas de clube, as que existem em Portugal, ao nível dos Sub-23. Também um ou outro corredor mais jovem que faz parte das equipas Elite. João Rodrigues, uma esperança da equipa da casa. O Banco BIC Carmi, na primeira meta volante em Conceição de Tavira, estava ainda a corrida a começar, foi segundo classificado. Depois disso, apenas na passagem por Santa Catarina, da Fonte do Bispo, já ao quilómetro 31, houve um momento em que surgiu um corredor sub-23. Neste caso foi o espanhol Jorge Cubero, da equipa Extremadura. A partir daí, nunca mais os Elite permitiram aos mais novos qualquer destaque nos pontos quentes deste percurso. Estas são imagens do carro de apoio da equipa Anicolor, que venceu o ano passado a Taça de Portugal Sub-23, uma equipa comandada por Pedro Silva. Diz ao Nelson para vir à água! E saem daí! E vou mais para a frente. Anda lá, tem que ser agora, hein? Depois vai começar os pontos. Anda lá, diz ao Nelson para vir à água! Indicações preciosas, Marcos Chagas, para os corredores que, para os mais novos, obviamente, há muito ainda a aprender. Claro, e que sentem particularmente esta entrada no pelotão de elites e como se sabe, e já aconteceu assim em 2013 também, eles fazem parte integrante ao longo de quase toda a temporada, exceção para uma ou outra corrida, fazem parte do pelotão dos corredores elite. Uma novidade este ano, no escalão sub-23, uma classificação própria para os corredores de primeiro ano. Porquê? Uma motivação extra para esses corredores que dificilmente conseguiam um resultado, dificilmente conseguem chegar nas competições mais duras e ao menos assim têm esse objetivo dentro da corrida, que é, entre si, tentar ser o primeiro dos mais jovens. Nesta chegada à Vila Nova de Cacela, Carlos Ribeiro, a chegar no 10º lugar, integrou o pelotão da frente, 10º à geral e o primeiro entre os sub-23. Nestes 10 primeiros, o 4º lugar de César Martins Gil acabou por lhe dar o primeiro lugar nos corredores de primeiro ano na categoria de sub-23. Ao longo da corrida senti-me bem, tentei colocar-me ao máximo e depois foi sprintar para a chegada. Esta classificação, esta nova classificação para o sub-23 é um alento para aqueles que estão agora a começar neste escalão? Sim, é uma boa classificação, que é... Os primeiros anos são um bocado obrigados em si, não aparecem durante a corrida e é uma forma de mostrar que estamos cá. Com o 10º lugar na classificação geral final, Carlos Ribeiro acaba por ser o melhor entre os sub-23, ele que já na edição do ano passado fora 3º classificado. É um objetivo para esta época e entrei muito bem na taça. Quero agradecer à equipa pelo trabalho que fez para conseguir ganhar a etapa. A classificação sub-23. Está tudo dito a propósito da 24ª edição do Troféu Alpendre, primeira prova da taça. A próxima ronda vai acontecer em Oliveira das Meias.